Capítulo 12. A lista dos reis derrotados. São estes os reis que os israelitas derrotaram, e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste de Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Governou desde Aroer, na borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía metade de Gileade. Também governou a Arabá Oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar Salgado até Bet-Gesimote, e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns, que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou Monte Hermon, Salcá, toda a Bazã até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Sion, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até Monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-as entre elas a Serra Central, a Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Líbina, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron, Merom, o rei de Aksaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão, do Carmelo, o rei de Dor, em Nafote-Dor, o rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Capítulo 13. A terra por conquistar. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território considerado cananeu. Abrange a região dos aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afec, a região dos amorreus, a dos gibleus e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon até Lebo-Amate, todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança como Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. A divisão da terra ao oriente do Jordão. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medebá até Dibom, e todas as cidades de Seom,
rei dos amorreus, que governava em Hesbom e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos Gesuritas, e Macatitas, toda a região de Monte Hermon e toda Bazã até Salcar, isto é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras, mas os israelitas não expuseram os Gesuritas e Macatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Esbom, e todas as suas cidades no planalto, inclusive de Bom, Bamotibal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedmote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zeret-Sar, na encosta do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga, e Bet-Gesimote, todas as cidades do Planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Hesbom. Moisés o tinha derrotado bem como os líderes midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur, Rebá, aliados de Seom que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e metade do território de Amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramarte Mispá e Betonim, e desde Manaim até o território de Debir. No Vale de Jordão incluía Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, o restante do domínio de Seom, rei de Hesbom. Abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O seu território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade e Asterote, e Edrei, cidade do reino de Og, em Bazã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhe deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas à tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, deu a herança a deles, como já lhes dissera. Capítulo 14. A divisão da terra ao ocidente do Jordão. Foram estas terras que os israelitas receberam por herança em Canaã e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão. Mas os levitas não deram a herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra. Receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Hebrom é dado a Calebe. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia sobre mim e sobre você.
Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você for inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades, grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arbá, em homenagem a Arbá, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Essa foi mais uma passagem do livro de Josué. E caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham alguma sugestão, caso vocês queiram falar comigo diretamente, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. Combinado? A paz do Senhor a todos vocês.